antes de mais, uma palavra para saudar a organização deste congresso, parabenizando por mais esta importante iniciativa. Queria saudar também todos aqueles que me estiverem a ver e a ouvir. O tema da minha apresentação prende-se com questões de soberania fiscal, mais concretamente a residência das pessoas singulares como fator de conexão para efeitos de tributação. De uma maneira muito geral, podemos afirmar que o critério da residência determina que a tributação do rendimento será levada a cabo independentemente do local de obtenção de tais rendimentos. A condição de residente supõe, em geral, a presença real ou presumida no território de um determinado Estado. O Estado de residência tem assim o direito de tributar de forma ilimitada os rendimentos obtidos pelos seus residentes, independentemente do local de onde sejam originários, como já disse. Todavia, o direito fiscal da União Europeia e também as próprias convenções de dupla tributação limitam-se a remeter a definição de residente para os ordenamentos fiscais em concreto, em cada um deles. Portanto, e não existe um conceito de residente autonomamente considerado. As normas de direito fiscal provêm do exercício do poder de soberania dos Estados, traduzem-se no exercício da supremacia do Estado relativamente aos particulares e, portanto, cada um dos Estados procura arrecadar receitas para fazer face às suas despesas públicas. As normas de soberania fiscal, no caso português, encontram-se plasmadas desde logo no artigo 103 da Constituição, 104, 105 e 106, portanto 103 e seguintes, que respeitam à organização do sistema fiscal português e aos próprios impostos. Por sua vez, o artigo 165, número 1, a linha I da Constituição, respeita à reserva relativa de competência legislativa, que determina, portanto, e de acordo com este princípio da legalidade que está implícito, que normalmente a Assembleia terá que legislar sobre matéria de impostos e sistema fiscal, mas também pode o Governo legislar sobre esta matéria mediante autorização da Assembleia da República, portanto, nos termos de uma lei de autorização que se encontra também referida no número 2 do artigo 165 da Constituição. A soberania fiscal, portanto, ou na soberania fiscal podemos distinguir o poder tributário originário do poder tributário derivado. Portanto, o originário pertence ao Estado e o derivado pertence às entidades públicas menores, às quais são reconhecidos alguns poderes tributários, designadamente autarquias locais que têm competência para cobrar os impostos. Nunca para os criar, porque a criação está sujeita à reserva relativa de competência legislativa, portanto, só a Assembleia da República ou o Governo, portanto, devidamente autorizado pela Assembleia da República. A soberania do Estado apresenta, contudo, algumas limitações. Caso contrário, teríamos aqui um poder arbitrário do Estado, temos os limites formais e materiais à tributação, portanto os limites impostos pela própria Constituição e pela lei ordinária, sendo que o Estado também não pode criar impostos para satisfazer fins que não sejam os seus próprios, nem para fazer face a despesas que não se traduzam no bem comum da respectiva comunidade. O direito internacional também limita, de alguma forma, esta soberania do Estado, sendo que, portanto, a soberania do Estado fica, de certa forma, portanto, dependente do exercício de poderes tributários por parte dos organismos da União Europeia e, portanto, fica também limitada pelas próprias convenções. Portanto, o critério da residência determina que a tributação de rendimento deve ser então levada a cabo independentemente da fonte de obtenção de tais rendimentos. A condição de residente, portanto, é determinada internamente pelas legislações dos Estados. Via de regra, então, a tributação é feita com base no critério da residência. As convenções de dupla tributação assentam numa dicotomia entre o Estado da residência e o Estado da fonte. Portanto, a fonte seria outro critério, é outro critério utilizado como forma de determinação do poder de tributar. Portanto, nas convenções, o critério de residência não se encontra definido, é objeto de remissão para as relações internas. O artigo 4º da Convenção Modelo da OCDE faz precisamente essa remissão. Agora, relativamente ao caso português em concreto, a definição de residente para efeitos fiscais encontra-se no artigo 16 do Código do IRS. Existem fixadas nesse artigo definições de residente para efeitos de tributação, algumas reais, outras presumidas.
Os contribuintes singulares, portanto, com residência em Portugal, são tributados pela totalidade dos seus rendimentos, independentemente do local da sua obtenção, é o artigo 15, número 1 do Código do IRS. O Código acaba por definir, ao contrário, a qualidade de não residente, portanto, um não residente é aquele que não preencher os pressupostos previstos no artigo 16 do Código do IRS. Temos também a definição do residente parcial no artigo 16 do Código do IRS e o residente não habitual, designadamente nos números 8 e seguintes do artigo 16 do Código do IRS. O residente não habitual surgiu por intermédio, portanto, o respectivo estatuto surgiu por intermédio do Código Fiscal do Investimento, que é um decreto-lei 249/2009 de 23 de setembro. Surgiu então este estatuto com a finalidade de atrair profissionais qualificados em atividades de elevado valor acrescentado, definidas como tal na Portaria 12/2010 de 7 de janeiro. Portanto, aí estão definidas essas atividades de elevado valor acrescentado. Para estes residentes não habituais, o artigo 16 do Código do IRS estabelece um regime específico, designadamente nos já aludidos números 8 a 12 deste artigo 16. Perante tudo isto, poderá ocorrer um conflito, eventualmente um conflito positivo de residência, porque pode suceder que uma determinada pessoa seja considerada residente de vários estados e, portanto, incumbe resolver este conflito positivo de residência. Também poderiam ocorrer alguns conflitos negativos de residência, mas é menos comum. Quanto às conclusões, podemos dizer que as normas de soberania fiscal são as que delimitam e definem o poder tributário por parte do Estado. O artigo 103 da Constituição, o 104, 105, 106 e 165, número 1, a linha I do mesmo diploma, portanto, da Constituição da República Portuguesa, determinam as normas que delimitam e definem o poder tributário. Estas normas de soberania fiscal constituem a base dos impostos e do sistema fiscal e, portanto, materializam-se nos princípios fundamentais de direito fiscal que depois também encontram consagração nas leis ordinárias. As leis ordinárias encontram-se subordinadas às normas constitucionais e, portanto, apenas poderão definir determinados aspectos da tributação. A soberania fiscal é, portanto, o poder de estabelecer um sistema fiscal autónomo dos restantes sistemas fiscais. O eventual concurso positivo de duas ou mais soberanias fiscais pode potenciar situações de dupla ou múltipla tributação. E, portanto, aí temos as normas internas e também o direito internacional para resolver estes conflitos positivos ou negativos de tributação. No que concerne ao critério da residência, que é o que nos interessa aqui, este, enquanto fator de conexão para efeitos de tributação, determina que a tributação do rendimento deve ser levada a cabo independentemente do local de obtenção do rendimento. A condição de residente supõe, então, que internamente sejam preenchidos alguns critérios, designadamente, no caso português, os critérios previstos no artigo 16 do Código do IRS. Os Estados, para legitimarem o seu poder tributário, devem basear-se em determinadas circunstâncias. O mais comum é o facto dos contribuintes terem que contribuir para a obtenção de receitas por parte do Estado, na qual são consideradas residentes, independentemente da obtenção desses rendimentos ser efetuada nesse território ou não. Portanto, o critério da residência determina uma tributação universal ou ilimitada dos contribuintes. O direito fiscal da União Europeia, através de diretivas ou através de convenções de dupla tributação, não define a qualidade de residente e, portanto, remete para os ordenamentos jurídicos internamente. Não sendo uniformes estes critérios, poderá então haver conflitos positivos e ou negativos de residência. Os contribuintes fiscalmente não residentes, mas que obtenham rendimentos em território português, são tributados também. São tributados de acordo com o critério da fonte, que aqui não tratamos. O critério da fonte, diferentemente do critério da residência, determina uma tributação limitada dos rendimentos. Isto é uma conexão de natureza real e não pessoal, contrariamente, portanto, ao critério da residência, sendo então que os contribuintes são tributados pelo facto de obterem rendimentos nesse território. Estes dois critérios da residência que aqui tratamos e da fonte são critérios cumulativos para efeitos de tributação e, portanto, muitas vezes temos também, decorrente daqui, situações de conflitos positivos de tributação que terão que ser resolvidos com base na legislação interna, portanto, nas medidas que as legislações internamente consideram, ou então com base nas convenções para evitar a dupla tributação, portanto, enquanto instrumentos de direito internacional. Agradeço a vossa atenção e com isto termino a minha apresentação dentro do tempo limitado que tinha. Muito obrigada.